This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person. They have till tomorrow. Now, we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Portanto, o Presidente Trump diz que, em respeito à Páscoa, o ataque massivo ao Irão, que pode mesmo levar ao desaparecimento das principais infraestruturas de muita gente naquele país, acaba hoje na hora do leste europeu. E, no entanto, o Irão respondeu a esta ameaça norte-americana com 10 pontos, porque esta ameaça visa um cessar-fogo e visa a abertura do Estreito de Hormuz. O Irão disse que só poderá abrir o Estreito de Hormuz se houver a garantia de que o Irão não será atacado novamente. 2, o permanente fim da guerra e não apenas um cessar-fogo. 3, o fim dos ataques de Israel a Líbano. 4, a saída de o levantamento das sanções ao Irão. Todas as sanções americanas ao Irão devem ser levantadas. 5, o fim de todas as lutas, todas as guerras a nível da região e dos países aliados, okay? Ataques aos países aliados e a toda a região. 6, o Irão poderá abrir o Estreito de Hormuz. 7, o Irão poderá impor uma taxa de 2 milhões de dólares para qualquer navio que possa entrar e sair do Estreito de Hormuz. 8, o Irão poderá distribuir esse dinheiro com Oman. E 9, o Irão poderá estabelecer as regras para que se possa entrar e sair com segurança no Estreito de Hormuz. 10, o Irão poderá usar os pagamentos, as taxas para entrada e saída no Estreito de Hormuz para a reconstrução do Estreito, do Irão, e não só, e não, ao invés de usar esse dinheiro para as reparações. São 10 pontos fortes que os americanos rejeitam. O Presidente Trump quer que o Irão aceite o cessar-fogo e reabra o Estreito de Hormuz, longe dessas garantias, porque para os americanos são longe das suas perspectivas. Aqui também tem a questão ligada aos 2 milhões de dólares para que se possa entrar e sair do Estreito de Hormuz, e tem o fim dos ataques israelitas ao Líbano, o fim dos ataques israelitas aos países vizinhos, a saída dos americanos naquela região toda e também todos os ataques inerentes. Portanto, são 10 pontos que o Irão levanta na mesa e os americanos dizem que tens apenas até hoje, às 20 horas, para decidir que vais abrir o Estreito de Hormuz e vais aceitar o cessar-fogos por os próximos 45 dias, penso. E o Irão também já diz que esses 45 dias são perigosos porque farão com que o Israel, os americanos, se robusteçam e nos voltam a atacar com muito mais força. Não queremos cessar fogo, não vamos abrir o Estreito de Hormuz enquanto esses 10 pontos não forem assinados. Portanto, as garantias americanas foram deixadas para baixo, parte do Irão, e as garantias do Irão foram postas por baixo da parte norte-americana. Logo, a situação está aberta para a guerra e vamos ver o que vai acontecer hoje às 20 horas daquele país, qual vai ser o fim feliz ou triste destas promessas americanas versus a mão de ferro do Irão, ou então a mão de ferro americana versus a mão de ferro do Irão. Vale aqui lembrarmos que esta guerra começou, os americanos começaram a usar primeiro sanções para desequilibrar o Irão e conseguiram, porque o Irão entrou numa extrema crise financeira, depois uma crise política que derrubou o poder do líder supremo, do governo, houve protestos e depois claramente os americanos perceberam que só as sanções não eram suficientes, era importante retirar ali
a cúpula, o regime, fez aquele ataque que acabou por matar a cúpula do regime e, mesmo assim, o Irão continua forte como nunca. E qual vai ser outra solução e qual é a análise que a gente faz aqui em relação ao que está acontecendo no Médio Oriente e, claramente, também avaliarmos aqui os impactos nos próximos tempos. Faz um like, se vai partilhar, se faz favor, para que esse vídeo aqui seja entregue a muito mais cidadãos do bem que gostam de ser atualizados, aprender, partilhar e também, claramente, é assim que você paga o meu salário e também me motivas a voltar para cá e gravar mais vídeos. Faz like, meu irmão, se faz favor. Obrigado. Estamos aqui a olhar para uma ameaça que claramente demonstra ser uma violação de direitos humanos, uns crimes de guerra, porque quando se fala que vocês vão desaparecer, voltarão para a Idade da Pedra, e isso demonstra, claro, que o ataque não vai ser só a infraestrutura estratégica, como energia, água, aliás, mesmo também destruir plantas de água, é claramente criar aqui, é como eu posso decidir dar-te um tiro ou cortar-te água e alimento. Portanto, o tiro tu morres hoje e agora, com menos dor, e assim, claramente, minimizo a dor, exatamente, ou eu posso, claramente, não dar-te um tiro, mas retirar-te a água, retirar-te a luz, retirar-te a comida e, claro, assim eu maximizo a tua dor. Deixo-te morrer com muito mais dor do que se eu tivesse dado um tiro, morrerias muito mais cedo, terias menos dor. É a mesma coisa, ok? A questão é que com a fome, com falta de energia, falta de oxigênio, não só, morres com muito mais lentidão, é mais doloroso e com um tiro morres muito mais rápido. Ponto. Se aqui nós olharmos a morte como sendo a vida, né? Em termos de quantidade e qualidade, na perspectiva filosófica, é o que é a vida, né? Portanto, o que vale a pena viver para quê? Né? Para experimentar mais prazeres ou para experimentar menos dores, né? Porque a vida também é um conjunto de problemas e prazeres, né? Quem vive mais tempo poderá experimentar mais prazeres ou mais dores e quem vive menos tempo, claramente, poderá experimentar também experimentou menos dores ou menos prazeres. Ponto. Voltando à realidade, longe de questões filosóficas, olha aqui dizer que os americanos começaram este ataque ao Irão por meio da força, ok? Sanções também dão demonstração de força econômica, força financeira, porque qual é o país que consegue sancionar o outro? Só aquele país que tem força econômica, que tem pujança econômica. Então os americanos começaram por esta via, perceberam que não era suficiente, entraram pela guerra, tiraram os líderes e parece que o Irão continua a ser muito forte. E os impactos claramente sentiremos todos, ok? Eu estava ontem a acompanhar uma análise de um jovem ligado à área dos petróleos que dizia que um navio de combustíveis, ao transacionar, né, um cargueiro de combustível, caminha na velocidade de uma bicicleta. Ou seja, os navios a saírem do Estreito de Hormuz ou a saírem do Golfo Pérsico para chegarem, por exemplo, para a África do Sul, para a Namíbia, para Moçambique, eles caminham na velocidade de uma bicicleta. Ou seja, quando se fecha hoje o Estreito de Hormuz, estamos a falar de dezenas de navios que estão a chegar para os nossos países e também dezenas de navios que estão a ir para a busca de combustível. O que faz com que os impactos, mesmo que agora nós tenhamos combustíveis, nos próximos 60 dias poderão ser piores, porque os navios demoram muito tempo para chegarmos, né? Quando se fecha o estreito, há navios a virem e há navios a irem. Estes navios demoram 30 dias, 60 dias, 90 dias para poder chegar aos seus destinos. Por isso é que a gente pensa que, ok, fecharam o estreito, mas ainda há combustível. Os preços aumentam e baixam, claro, já em função, né, da especulação e não só. Mas o combustível vai chegando, só que os próximos 6 meses poderão ser piores se agora não se resolver esse problema em função da velocidade dos cargueiros. E se você é da área dos petróleos, por favor, põe aqui a sua opinião para também claramente aqui robustecer este vídeo. Portanto, do ponto de vista da observação das Nações Unidas, né, que visam olhar a garantia dos direitos humanos, a América, se destruir hoje o Irão, poderá cometer crimes de guerra e poderá cometer genocídio. Quem é que vai julgar os americanos? Quem é que vai julgar Israel? Je ne sais pas, porque vai lá, o Conselho de Segurança é dominado pelos 5 países e são eles que fazem o último julgamento jurídico, a última punição em qualquer país que cometa crimes de guerra e não só. Outros tribunais, como o Tribunal Penal Internacional, podem fazer processos, julgamentos até às vezes à distância do réu, mas o impacto direto não se sente muito quando o julgamento é feito pelos 5 membros do Conselho de Segurança. E se irão fazer isso, claramente não se
não acredito que poderá existir uma punição judicial não só sobre a América ou sobre Israel. Portanto, é uma observação que o mundo vai olhar, que poderá motivar muita gente a se aliar ao Irão, tanto do ponto de vista do discurso ou do apoio. Quando digo muita gente, me refiro mesmo a países, a estados, poderão aliar-se do ponto de vista do discurso, condenado à ação, mas não passará disso. E isso fará com que os países claramente comecem a observar-se de que hoje no mundo, mundo dividido, dilacerado, um mundo onde existe uma corrida armamentista muito massiva, o melhor investimento a se fazer é aquele voltado ao mundo bélico. Okay? Isso é perigoso porque desvia a atenção do mundo para questões mais evolucionistas e leva-as para questões muito mais de guerra de defesa. E quanto mais as pessoas investem nas armas, o que poderá acontecer depois dos tempos? É fazer com que esses países, essas economias, desejam experimentar essas armas. O perigo das economias, dos países investirem muito na defesa é este. É de que eles investem e se amanhã não existir guerras, as guerras são criadas para poder se experimentar essas armas. Ok? São investimentos de longo prazo para aqueles países que mesmo investigam, pesquisam e constroem. E são investimentos de curto prazo para aqueles países que compram as patentes, compram as armas. Mesmo aqueles que compram as armas, eles vão querer experimentar esses meios. E se experimentam em diferentes terrenos. Hoje você não precisa ter garantia no teu país para poder experimentar uma arma. Pode experimentar no país vizinho, país acolá. Podes vendê-la também. Ok? No entanto, vamos aqui observar um momento único da história. Não sei se o Presidente Trump poderá, mais uma vez, aqui rever o aviso, a ameaça, ou se de facto desta vez vai fazer aquilo que o mundo teme. Porque estamos aqui a olhar de uma promessa que jamais vimos. Claro, vimos alguma coisa acontecer em Gaza, mas em Gaza foi paulatino, não foi de um dia para o outro, ok? E no Irão, Trump promete realizar tudo em um só dia, como nunca se viu na face da Terra. No entanto, o Irão está a mostrar aqui a sua força porque sabe que está a lidar com alguém que encontrou como a melhor forma de resolver o problema a força. Okay? E quando estamos em presença de dois homens que querem lutar ou querem resolver problemas por meio da força, claramente o que resta a outro homem é apenas mostrar a força. Okay? Os homens são assim, se você quiser resolver o problema por meio da força, ele vai mostrar a força, mesmo que ele não tenha. E se você quiser resolver o problema por meio da diplomacia, ele vai mostrar claramente a diplomacia, mesmo que ele tenha força. Mas, pelos vistos, não estamos aqui a ver intervenientes, terceiro poder aqui, vai lá, apaziguar aqui as tensões, não estamos a ver, ok? Os países estão a aliar-se a um lado e ao outro lado, está a faltar claramente intervenientes diretos, com exceção do Papa que disse uma outra coisa, mas que também, nesses momentos, quase ninguém quer saber do Papa, porque eles querem saber do Papa quando apenas querem visitá-lo, poder aqui mostrar um ar muito mais civilizado, de civilização, de amor às pessoas, do que quando se quer ouvir o Papa para resolver problemas globais. O mundo sempre precisou de um mestre para poder resolver essas tensões, mas esse mestre, que costuma ser a Igreja Católica, é sempre ignorado no momento em que realmente ele devia ser necessário. Com exceção dos países africanos que costumam ouvir os líderes religiosos, eu penso que do resto do mundo, quando realmente se precisa dessas pessoas, eles são completamente ignorados. Não sei o que vai acontecer nas próximas horas no Irão, voltaremos aqui a analisar se for necessário e até lá, faz um like, se inscreva, estamos juntos e até já.